Sempre quando a gente fala em dor de dono na Marvel, me vem uma história à cabeça de um acidente que a gente teve em Nonoai, que fica próximo aqui de Chapecó, onde um caminhão nosso tombou. E no ocorrido, o motorista ligou para a empresa informando sobre o acidente. Logo de prontidão, uma equipe já se preparou, uma equipe de qualidade já se preparou, subiu no carro e seguiu para o local do acidente, para verificar a situação da carga, a situação do motorista, preparar todo o respaldo. Antes de sair da Marvel, foi ligado para a PRF, foi ligado para os bombeiros. Porém, o nosso carro da Marvel, com a equipe, com o time da Marvel, foi o primeiro a chegar no local do acidente. E tendo isso, logo, como é muito comum, infelizmente a gente vê que todo o tombamento ocorre um saqueamento da carga, né? As pessoas, a comunidade começam a ficar curiosos, começam a envolver o caminhão, tentar ver se tem alguma brechinha dentro do baú para saquear a carga. O nosso time, assim que chegou lá, e a PRF, a pronta resposta, que iria fazer segurança da carga, não tinha chego ainda. Eles prontamente pegaram pedaços de madeira que estavam no chão em volta do caminhão, pedaço de galho, caixa de ferramenta do motorista, fizeram um cordão ao redor do caminhão e essas pessoas que trabalham no administrativo ficaram como se fosse fazendo um isolamento do caminhão, cuidando do caminhão, até que a polícia chegasse para fazer a segurança. E essas pessoas da comunidade da região, quando começaram a se aproximar para tentar saquear a carga, foram impedidos pelos próprios colaboradores do administrativo que estavam lá como segurança da carga. Eu acho que é mais um grande exemplo aí sobre essa dor de dono que é tão enraizada dentro da Marvel e que fazem nós lembrar de cada pilar que faz parte da nossa cultura. São histórias engraçadas, são histórias cômicas, perrengues, situações não tão fáceis, mas que fazem lembrar o porquê que a gente está aqui, porquê que a gente começou e quais são esses pilares, como simplicidade, dor de dono, cuidado com a nossa gente, que faz a Marvel ser do jeito que é, única do jeito que é. Quando a gente recebeu a proposta para abrir a filial de São Paulo, convidamos algumas pessoas que trabalhavam em Chapecó para ir para lá. Eu fui uma delas, escolhida para abrir a filial em São Paulo. E a Marvel alugou um apartamento para a gente morar, todo mundo junto por esse período, até todo mundo se estabilizar na cidade de Jundiaí. Com isso, morou o time de manutenção, o time do administrativo, todo mundo junto. Eu lembro que eu era a única mulher do time lá, eu tinha um quarto separado e os meninos dormiam em outro quarto. Aquela famosa intimidade forçada, né? Primeiro a gente era colega de trabalho e depois a gente morava juntos. Então a gente tem várias histórias aí engraçadas referente a esse período. O apartamento era super pequeno, um apartamento de 50 metros quadrados, né? E para todo Catarina, eu acho que o que mais sente quando a gente vai para uma região do Sudeste é a questão do clima. Então São Paulo, o interior de São Paulo, é uma região extremamente quente, coisa que a gente não é tão acostumado aqui no Sul. Na primeira noite que a gente estava lá nesse apartamento, não tinha ar-condicionado, não tinha ventilador, não tinha essa estrutura ainda montada. Eu lembro de eu acordar de madrugada para ir tomar uma água e o pessoal puxou os colchonetes e foi dormir na sacada desse apartamento, porque estava muito quente e muito abafado. No fim daquela noite, ninguém conseguiu dormir pelo calor e enquanto dormia, outro roncava, uma barulheira, parecia um pensionato. Mas esse foi o início nosso em São Paulo. Na segunda noite, após a primeira, sem conseguir dormir devido ao calor, a gente tinha uma máquina de lavar, onde o dispenser dessa máquina de lavar, ela estava dentro do tanque. Então toda a água suja, depois de lavar a roupa, ela era despejada dentro do tanque. Só que essa piazada, que não é muito acostumada com os afazeres de casa, encheu o tanque também de roupa suja. Então, quando a máquina dispensou a água suja no tanque, no ralo do tanque, que estava cheio de roupa, transbordou toda a água. Então, na segunda noite, após um perrengue da noite anterior, eu acordei pela manhã e o apartamento estava completamente inundado. Quando eu coloquei meus pés no chão, a água já estava beirando, subindo a minha canela e o apartamento estava todo alagado. Eu abri a porta, já me dei de cara com os meninos da manutenção puxando a água com o rodo. E essa foi já a segunda noite no nosso super pensionato da Marvel no início da filial de São Paulo. São perrengues aí que não tem como esquecer do nosso início.
mas que dá muito orgulho, porque são histórias que a gente não vai esquecer de onde a gente veio e para onde a gente está indo. Todas as histórias que a gente escutou até agora são histórias reais, histórias verídicas, de pessoas, colaboradores que estão dentro da Marvel. Histórias que lembram dos nossos pilares, lembram da nossa cultura. Essas histórias são enraizadas dentro da Marvel e foram construídas pelos fundadores, que conseguiram propagar esse legado, propagar esses valores que fazem a gente lembrar por que a gente está aqui e qual é o diferencial da Marvel. Eu acho que aqui traz um pouquinho do porquê que a gente ama, a gente não veste a camisa, a gente fala que na Marvel a gente morde a camisa.